Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui neste último vídeo de uma sessão que foi criada através do interesse de vocês, que é a sessão Consegui Minha Cidadania e Agora. Na verdade, o objetivo era criar um único vídeo, mas conforme as perguntas que vocês me mandavam, o interesse que vocês tinham em relação a determinadas coisas, acabou que nós fizemos 3 vídeos. O primeiro eu falava sobre a parte comportamental, consegui minha cidadania e agora em relação ao comportamento. No segundo vídeo a gente falou sobre os documentos necessários para isso e neste último eu quero conversar com a galera que reconheceu a cidadania italiana e vai viver num outro país, vai emigrar como cidadão italiano. Então esse é o objetivo deste vídeo. Bom, nós vamos falar de 3 assuntos principais. O primeiro deles, checklist de documentos. O segundo, inscrição no consulado, ou seja, inscrição no AIRE. E terceiro, em relação à língua italiana. Primeira coisa que você vai precisar fazer ao emigrar, pensar em emigrar para um novo país, é saber quais os documentos que você vai precisar ter neste país para poder viver de forma tranquila. Mais ou menos igual a gente abordou no último vídeo aqui sobre os documentos para viver na Itália. Então o primeiro deles é o comprovante de residência. Você vai chegar no novo país e você vai precisar, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um comprovante de residência. Bom, pode ser um contrato de aluguel, pode ser uma carta do landlord ou do proprietário do imóvel declarando que a partir da data X você está vivendo estavelmente naquele lugar. Pode ser uma conta de consumo, uma conta de telefone, uma conta do banco, da abertura de uma conta no banco, ou de qualquer outro serviço, seja privado, seja público, de consumo, onde conste o seu nome naquele comprovante. Lembrando que dependendo do país onde você vai morar, pode ser que seja necessário ir até a prefeitura comunicar a sua residência, da mesma forma que é feito aqui na Itália. Ok, uma vez que você tiver um comprovante de residência, você também tem que pensar nos outros documentos que vão fazer parte da sua vida. Por exemplo, você vai precisar guiar nesse país, você tem interesse de trabalhar de alguma forma com algum meio de transporte, você pensa em dirigir um táxi, você pensa em trabalhar como motorista de caminhão, motorista de carro, etc. Se você pensa, ou você pensa em ter um carro nesse país que vai de repente te ajudar a se locomover e vai melhorar as chances de você encontrar trabalho, então se você pensa nisso, você tem que dar uma olhada se a sua habilitação, seja brasileira ou seja italiana, é válida nesse lugar. Você precisa fazer algum tipo de procedimento burocrático para transferir essa carteira. No país onde você vai morar, existe a conversão, a troca de carteira do Brasil para a habilitação daquele lugar? É tantas coisas que a gente acaba tendo que pensar na hora de emigrar que às vezes a gente esquece de coisas bobas, como por exemplo a habilitação. Outro exemplo, você pensa em estudar nesse país onde você está indo emigrar, se você pensa, você já verificou se os documentos de estudo que você tem são aptos para aquilo? Você já entrou no site das universidades ou das escolas para saber quais os documentos são necessários? Então vejam, esse checklist é muito importante e deve ser feito antes da sua emigração. Uma vez que você fez tudo isso, você já tem todos os documentos ou já sabe como vai fazer todos os documentos necessários para você viver. Segunda parte, inscrição consular. Esse é um tema que 99% das pessoas que obtêm o reconhecimento da cidadania me perguntam: Fábio, o que é esse tal de AIRE? O que é esse tal de inscrição no AIRE que eu sempre ouço falar e não tenho a menor ideia do que significa? AIRE significa Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, Cadastro dos Italianos Residentes no Exterior. E ao contrário do que muita gente pensa, o AIRE não é um documento. O AIRE é um procedimento. Então, uma vez que você chegou neste novo país, depois de ter um comprovante de residência, qualquer um que seja, você vai ter que se cadastrar como cidadão residente naquele país. Um cidadão italiano residente significa, você vai entrar no site do consulado italiano, da região onde você vai morar, e ali vai ter um formulário. Vai ter uma parte, serviço para o cidadão. Você vai clicar lá, aí vai ter inscrição consular, ou cadastro AIRE, ou transferimento de residência, vai ter alguma coisa a ver com residência, AIRE, cadastro consular. Ali você vai encontrar um formulário que você ou vai ter que preencher online, como é no caso agora do Consulado de Londres, que você faz tudo pelo site, ou em relação a outros consulados você vai ter que baixar esse formulário e preencher na mão. Basicamente você vai preencher todos os seus dados ali como cidadão italiano, seu nome, nome dos seus pais, a cidade que os seus documentos foram transcritos aqui na Itália. Se você é eleitor, você coloca aqui sim.
qual foi o último comune que você residiu na Itália, se for o caso. Vai anexar os documentos italianos que você tem, que geralmente eles exigem uma fotocópia do seu documento de identidade italiano ou passaporte, o que você tiver, uma fotocópia da sua certidão de nascimento italiana emitida pelo comune onde seus documentos foram entregues ou transcritos, certidão de casamento italiana no caso de você ser casado, também uma fotocópia, e um comprovante de residência do lugar onde você está morando agora. Então são basicamente estes os documentos que você vai precisar apresentar para o consulado. Por que que isso é tão importante? Porque o consulado só presta serviços para os cidadãos que são cadastrados. Imagina uma situação, você está nesse país novo, por algum descuido, por algum motivo você perdeu sua carteira de identidade, ou você perdeu seu passaporte italiano. Como que você pode renovar esse documento? Indo até o consulado onde você é cadastrado e fazendo o pedido de uma segunda via. Digamos que você foi reconhecido no Brasil, você chegou nesse país aqui na Europa sem a sua carteira de identidade italiana porque você não tem. O que que acontece? Você pode fazer no consulado italiano de um país da Europa o pedido da carteira de identidade italiana. Você não precisa vir para aí. Se você sai do Brasil, por exemplo, indo para Londres, você nunca morou na Itália, e você não tem a carteira de identidade italiana porque é um documento emitido só aos residentes, você pode fazer isso diretamente no consulado em Londres, na Inglaterra. Porém, a primeira coisa, quando você clicar no site do consulado e abrir a parte documento italiano, carteira de identidade, está escrito em negrito. Este serviço é exclusivo para os cidadãos cadastrados nessa circunscrição consular. O cadastro é gratuito, é feito online, você não precisa ir pessoalmente até o consulado para fazer, então você não vai gastar nem tempo nem dinheiro para fazer isso e é importantíssimo, ok? Muito bem, fez o cadastro consular? Se você tiver alguma alteração na sua vida, por exemplo, você está nesse novo país, você se casa, você encontra o amor da sua vida, que lindo, e se casa. Você vai levar a sua certidão de casamento para este consulado para que eles possam mandar para a Itália para que seja transcrito. Você se divorciou, a mesma coisa. Nasceu um filho seu. Todo filho de cidadão italiano também é italiano. Então, você, no caso de filhos menores, vai pegar esse documento, vai levar até o consulado vai mandar para a Itália e uma vez que esse documento for transcrito, o seu filhinho ou sua filhinha vai poder fazer o passaporte italiano dela também diretamente no consulado. E a terceira coisa que vocês precisam ter em mente quando vocês imigram é a língua. A língua italiana. Ok. Preâmbulo. Quando nós estamos na Europa, nós utilizamos os benefícios da nossa dupla cidadania. Então nós nos comportamos e nos apresentamos como cidadãos italianos. Por que que isso é feito? Além de todos os benefícios, a gente pode pensar, por exemplo, na Irlanda. Quem quiser ir para a Irlanda hoje, fazer um curso de inglês, um cidadão brasileiro vai ter que pagar 3.000 € só para poder entrar na Irlanda e conseguir um visto de estudo. Um cidadão italiano não paga um centavo. Então existem inúmeros benefícios. Além disso, muitos amigos e ex-clientes que moram em vários países da Europa nos dizem o seguinte, que infelizmente nestes países, nesses lugares, já houveram no passado muitos brasileiros que cometeram alguns excessos, que fizeram algumas bobagens, que de alguma forma acabou manchando o nome dos brasileiros. Particularmente isso aqui na Itália não existe, ou não é nessa gravidade, até porque aqui na Itália não existe tantos brasileiros como existem, por exemplo, em Londres, como existe na França, como existe na Espanha, etc. Então aqui, quando você se apresenta como brasileiro, geralmente a pessoa sabe que brasileiro é uma pessoa trabalhadora, etc. Em Londres, por exemplo, vamos falar de Londres, que é praticamente o destino da maior parte das pessoas. Já não é bem assim. Já existe um pré-julgamento. Olha só, o brasileiro sempre faz bagunça, então é melhor a gente evitar o contato com este brasileiro. Você dificilmente vai se apresentar na Europa como um brasileiro, mesmo tendo a dupla cidadania. Você sempre vai se apresentar como italiano, porque a cidadania italiana te abre portas. Dito isso, imagine você se apresentando como italiano e encontrando um outro italiano. Imagine você numa entrevista de emprego e o cara fala italiano, por um acaso. De repente ele nem é italiano, mas ele fala. Ele vai querer conversar com você em italiano. E aí,
você vai se ver numa situação muito complicada, porque você vai dizer que você não fala italiano, ok, a cidadania italiana não exige que o seu requerente fale italiano. Porém, a dica que eu dou para vocês é, estudem, a mesma dica do vídeo anterior, estudem pelo menos o básico da língua italiana, o básico a ponto de você poder responder para uma pessoa em italiano que você não fala italiano, que você é um italiano que nasceu no Brasil, ou seja, você é um italiano nascido all'estero, e que por um acaso você não fala italiano, mas que você está ali e que não, no país onde vocês estão morando também não é de língua italiana, mas que você, num momento mais oportuno da sua vida, quando você quiser, você vai estudar a língua italiana. Conto um exemplo engraçado para mim, para minha amiga nem tanto, mas ela me contou que ela estava num ofício público em Londres, onde ela trabalhava, e encontrou uma senhora que tinha que resolver alguns problemas e nessa conversa de resolver o problema ali, essa senhora perguntou para ela, nossa, mas você não tem afeição inglesa, né? Da onde que você é? Ela falou assim, eu sou italiana. E a mulher também era italiana, falou, que bacana, allora vamos falar tudo italiano, meu. Então fala um pouquinho lá da Moca, fala um pouquinho lá que você é italiana. E essa minha amiga falou, eu não falo italiano. Diz que essa mulher virou para ela e falou assim, mas que raça de italiana você é que você não fala italiano? Como ela tem sangue calabrês, ela xingou a mulher em várias línguas, falou um monte, que não sei o que ela fala quando ela quiser, não sei o que. Ok, foi um aborrecimento que não necessariamente significou nada para ela, porque era só uma interação social. Mas e se fosse num ambiente de trabalho? E se fosse um chefe? E se de repente ela estivesse procurando emprego num restaurante italiano e o chefe se incomodasse pelo fato dela se apresentar como italiana e não ser italiana? Invertam a situação. Você é brasileiro, se apresenta como brasileiro, apresenta o passaporte brasileiro, mas quando alguém vem falar com você em português, você fala, não, desculpa, eu não falo português. Dou um exemplo que muita gente tem reclamado ultimamente para mim, quando eu estive no Brasil, que existe uma grande comunidade hoje de bolivianos no Brasil. E que as pessoas se incomodam quando os bolivianos estão no metrô de São Paulo com o passaporte brasileiro falando a língua deles. E aí quando você se dirige a eles, as pessoas acham um absurdo que eles não falam a língua portuguesa no Brasil com o passaporte brasileiro. Você já parou para pensar que podem pensar a mesma coisa de você no exterior como italiano? Pense nisso. Espero ter ajudado mais uma vez. Não deixem de comentar. Este vídeo ou esta série de vídeos foi praticamente criada por vocês. Através das perguntas que vocês fizeram, das sugestões que vocês deram, eu pude complementar e enriquecer ainda mais. Convido vocês também a entrar no blog. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo o link para a categoria Italianos pelo Mundo. Existe lá 5 histórias muito interessantes de pessoas que têm a cidadania italiana, de amigos e ex-clientes nossos, que responderam um questionário que eu criei, como foi a vida no exterior, como foi a chegada em um outro país com o passaporte italiano, como foi a inscrição no AIRE, como que é o sistema de saúde, como que foi para se inscrever, como que é o contato, se existe preconceito. Então nós temos lá histórias da Áustria, histórias da Irlanda do Norte, enfim, existe bastante coisa. E se você é um italiano que vive no exterior e quiser contribuir, compartilhar a sua história com a comunidade da Minha Saga, clica lá no link que você vai encontrar o meu e-mail, me mande um e-mail com o título dizendo Italianos no Mundo, que eu te mando o questionário e você preenche e a gente publica a sua história também, beleza? Um grande abraço a todos. Uma ótima vida no exterior para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!